carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Muitíssimo obrigado. O texto devocional ainda será lido pelo pastor da igreja. Daqui a pouco está entre nós. Capítulo 3, versículo 10 e versículo 14. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Glória a Deus. Quando olhamos para a vida de Paulo, o apóstolo dos gentios, o que fora chamado como instrumento, como vaso escolhido, conforme Atos 9 e 15, logo perceberemos que na jornada, na trajetória da sua vida cristã e ministerial, ele precisou abdicar-se de muitas coisas. Paulo tornar-se-á o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior missionário, o maior líder do cristianismo, o maior escritor em número de livros da nova dispensação. Paulo tem a necessidade de percorrer algumas regiões, dentre elas a região da Galácia, que era composta de algumas cidades como Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia. E por ocasião da sua primeira viagem, ao pregar o Evangelho de Cristo, um moço, um rapaz, ainda na sua adolescência, resolve definitivamente seguir a Cristo. E este é Timóteo, que toda a sua infância, toda a sua meninice, foi aprendendo com sua avó e com sua mãe, Lóide e Eunice. Todavia, a consolidação da sua conversão a Cristo se dá pela pregação do Evangelho ministrada por Paulo. Timóteo, embora filho e neto de judias, tinha o pai grego. Ele aprendeu a religião judaica. Era necessário ser transformado para que, a partir dessa sua transformação de vida, transformasse outros. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo logo depois da primeira prisão em Roma. Quando escreve esta segunda, ela está vinculada ao decreto do imperador Nero. Porque da primeira, Paulo, ele sai para dar continuidade à obra missionária, da primeira prisão em Roma. Já da segunda, ele sai para o martírio.
Quem substituiria Paulo? Quem seria o jovem transformado pela vida e ministério do apóstolo para dar continuidade? Dentro desse entendimento, quero dizer o seguinte: que Timóteo passa a ser um cooperador, passa a ser um companheiro de viagens e amigo de Paulo, porque quando ele volta por ocasião da segunda viagem, ele já encontra Timóteo como um discípulo, como um aluno, como alguém que já está ou tem tido o começo de uma vida de transformação. Então, a partir da segunda viagem, por volta lá do ano 50 depois de Cristo, até a morte de Paulo, depois que escreve a sua segunda carta, Timóteo foi seu auxiliar, seu confidente, seu filho espiritual, o amado filho. Finalizo com a seguinte reflexão: não haverá transformação, não haverá crescimento saudável sem as Escrituras. Moças, rapazes, preste atenção no que Paulo disse a Timóteo: quanto a você, meu filho Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu. Paulo em outra ocasião disse: você desde a sua meninice aprendestes as sagradas letras. Não haverá crescimento saudável, não haverá transformação de vida sem que você não passe pelas Escrituras. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela produz em nós sabedoria, produz em nós salvação, produz em nós aptidão para o ensino, produz em nós repreensão, produz em nós correção, produz em nós justiça e habilitação para fazer toda e boa obra. Precisamos, e não só precisamos, devemos sermos transformados para transformar, mas para isso, passar pelas Escrituras. Escute, finalizo. Na vida cristã, precisamos sair do isolamento. Paulo, ao chegar na região da Galácia, pela segunda vez, e já encontrar Timóteo como um discípulo, um aluno, um aprendiz, logo segue a Paulo. Isso é, saiu do isolamento. Porque temos que ter alguém na caminhada. O primeiro entendimento é que não há crescimento saudável, não há vida transformada sem as diretrizes da palavra. O segundo entendimento é que todos nós, escutem, moças e rapazes, Deus não nos fez para vivermos isoladamente. Foque sua vida em Deus, obviamente, mas tenha alguém como referência. Que a sua referência não seja os youtubers. Que a sua referência não seja aqueles que na mídia social têm milhões de seguidores. A sua referência seja alguém que tenha a vida pautada na transformação, glória a Deus, pela transformação de vida, por meio do Evangelho. Ei, temos que ter alguém na caminhada. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Os Paulos estão passando.
Deus precisa de novos Timóteos. Glória a Deus. Enquanto tivermos Paulo, que deve ser nossas referências, haverá sempre um Timóteo. Tem a vida transformada para transformar a partir das Escrituras e também por exemplos que temos para referências ou referenciarem as nossas vidas. Deus abençoe a todos.